Então, pessoal, vamos voltar à nossa aula. Então, vocês viram um vídeo aí, um vídeo bem legal, né? Mostra a realidade de uma indústria. E aí, o que eu achei também interessante nesse vídeo, que a gente passou para vocês, é o ponto de vista, né, dos funcionários. Então, eles falando a importância, né, que eles conhecem, né, todos os equipamentos de segurança que tem dentro da empresa e a importância que eles veem, né, a segurança, até mesmo o relato daquela funcionária onde teve um acidente. Então, vamos começar. Então, deixa eu passar para a Tatiana logo aqui. Temos uma dúvida aqui, professora do Polo Escada, Pernambuco, aluno Dirami. Um serviço estava sendo executado com risco de acidentes. Um cipeiro paralisou a obra, o empresário mandou continuar. E agora, onde fica a posição da CIPA? Como o presidente da CIPA encara esta situação? Então, Dirami, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, né? Vou deixar a tua pergunta para a gente responder um pouquinho lá na frente, para que a gente não atrase a aula, tá? Já está dentro do escopo aqui, a gente vai falar isso, muito importante sua pergunta, mas aí vocês vão ver quando a gente começar a discutir um pouco sobre as responsabilidades, né, da CIPA, ok? Então, vamos lá. Então, a NR5, ela trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né? Então, qual é o objetivo, né, dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Ela deve prevenir acidentes, né? Então, como o nome já fala. Então, ela precisa trabalhar junto com o SESMIT da empresa, buscando, né, essa prevenção. Então, como seria? Sempre alertando, né, sempre orientando, identificando problemas que estejam na área e relatando sempre para o empregador ou para a pessoa, né, o técnico de segurança do trabalho. Outro caso também é a prevenção de doenças decorrentes do trabalho. Então, a gente já falou também aqui um pouco sobre higiene ocupacional. Então, eles precisam também atuar, né, trabalhar sempre nessa prevenção de doenças decorrentes do trabalho. Então, como é que seria esse trabalho da CIPA? Então, a CIPA, ela deve, né, conhecer o PPRA, ela deve trabalhar em conjunto, né, nas reuniões que são realizadas, ela precisa ver o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e também o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que existem nas empresas, onde está lá descrito, né, está linkado os riscos, né, ambientais, os riscos químicos e físicos, né, que o funcionário ele pode estar exposto, né, vai estar lá os riscos ambientais, linkado ao tipo de exame que ele precisa fazer para que seja monitorado, né, a exposição, né, a esses agentes. Então, ele também precisa conhecer esse PCMSO da empresa. Além disso, promover a saúde do trabalhador. Então, ele precisa realizar campanhas, ele precisa realizar eventos, pensando sempre na prevenção, né, da saúde e segurança do trabalhador. O dimensionamento da CIPA se dará sempre pelo CNAE. Então, o que é o CNAE, né, que vocês estão vendo aí? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, ela diz qual é a atividade principal da empresa. Então, o que seria essa atividade principal da empresa? Então, vamos supor uma empresa onde ela tem vários segmentos, né? Ela tem a parte de indústria, ela tem a parte de vendas, ela tem a parte de distribuição, né? Então, de logística, então tem toda essa, são vários segmentos dentro. Mas qual é aquele que se sobressai às outras atividades? Então, é a indústria que tem um risco maior, então ela vai ser considerada, classificada por essa de maior risco. Certo? Então, esse é o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. É quando a gente encontra, é o código da empresa, né, como seria, né, para a gente o nosso RG. Então, é o CNAE, é para a empresa. Ok? Então, a CIPA ela sempre será dimensionada, né, e indicará classificações em grupos. Então, a gente vai ver lá na frente como é que é feito esse dimensionamento e o que é que tem a ver o CNAE com esses grupos para fazer a dimensão da CIPA. Certo? Então, vamos falar um pouco da constituição da CIPA. Né? Então, devem constituir CIPA empresas privadas e públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas, outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, aqui, né, a gente está vendo que todas as empresas elas devem constituir CIPA, tá? A partir de 20 funcionários. Então, a empresa ela tem 20 funcionários, ela já precisa constituir CIPA. Aquelas que não têm, que não estão enquadradas nessa constituição aqui, elas devem ter alguém, um funcionário que seja indicado pelo empregador para que faça parte, né, que faça esse trabalho, essa atribuição que a CIPA deveria ter. Então, se não tem, né, a quantidade de funcionários suficiente, vamos supor que uma empresa ela tem apenas 6 funcionários, mas ela precisa que lá exista alguém que faça esse papel da CIPA.
tá? Não vai precisar ir no Ministério do Trabalho para fazer esse registro dessa CIPA, porque não existe essa obrigatoriedade. Mas é importante que ele vá e nomeie, né, eleja um funcionário que faça esse trabalho. Então, essa norma ela também se aplica a trabalhadores avulsos e empresas prestadoras de serviço. Por quê? Empresas prestadoras de serviço, não sei se vocês conhecem, né, o tipo de atividade dessa, existem poucos funcionários trabalhando em várias empresas, né? Então, existem prestadora de serviço que ela tem 300 funcionários. Mas desses 300 funcionários, ela tem 5 trabalhando numa empresa, né, 6 prestando serviço em outra. Então, é muito separado, né, muito dimensionado. Então, não tem como ele fazer uma CIPA única desses funcionários, né, considerar os 300 que ele tem e fazer uma CIPA, porque a atuação não vai ser perfeita, porque está separado, né, não tem como ele fazer esse controle. Mas aí ele precisa ter, como a gente já falou aqui para vocês, alguém que ele nomeie, que ele eleja, quando ele tiver menos do que aquele efetivo, né, dentro de uma única unidade, de um estabelecimento que ele esteja lotado. Ok? Então, a empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos deverá garantir a integração das CIPAs e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. Então, esse trecho ele é muito importante, porque ele fala aqui, né? Então, a empresa que ela tem 2 ou mais estabelecimentos numa mesma área, ela precisa ter a CIPA integrada. Mas ela precisa ter, não é uma CIPA única, ela precisa ter CIPA em cada estabelecimento que estiver lotado, né? Vamos citar um exemplo aqui de um hipermercado, né? Então, essas empresas grandes, né, que vendem alimentos, então tem mais ou menos 500 funcionários, né, em cada unidade que eles tenham, né, em cada estabelecimento. Então, cada estabelecimento vai ter a sua CIPA constituída. Então, é preciso que haja essa integração para que o que foi definido numa unidade, né, numa loja, também seja atribuída para outra. Então, é preciso que haja essa integração entre CIPAs. Ok? As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente em instalações de uso coletivo. Então, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, o que acontece? Não sei se na cidade onde vocês moram, né, existem situações como essa. Às vezes a gente tem um polo industrial, né, um condomínio de várias empresas. Então, lá dentro aqui a gente tem um exemplo, né, perto de onde eu trabalho. Então, tem uma empresa que é de feijão, né, ensacamento de feijão. Tem outra que faz refrigerante, né, uma outra que faz material plástico. Então, são várias indústrias dentro de um único condomínio, né? A gente chama de polo industrial. Então, o que acontece lá? A CIPA, né, de cada estabelecimento desse, ela precisa também trabalhar em integração para que todas aquelas áreas coletivas, né, que sejam utilizadas por todos, exemplo de estacionamento, né, área externa, jardinagem, toda essa área, também seja feita a prevenção de acidentes em conjunto, né? Não pode um querer fazer uma coisa, outro querer fazer outra. É como quando pessoas que moram em apartamento. Então, eu não posso decidir, né, pela maioria, né? Eu não posso decidir pelos outros que moram lá próximo a mim, né? No mesmo edifício. Então, é preciso que haja um comum acordo. É por isso que existe o síndico. E aí é o administrador do condomínio, por exemplo. Então, é preciso que haja um consenso e que as empresas, essas CIPAs trabalhem em equipe para fazer esse mecanismo de prevenção de acidentes nessas áreas. Ok? A gente tem alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, algumas perguntas aqui. Do Polo Recife, Pernambuco, aluno Cláudio. Quais os perigos e riscos que existem para os trabalhadores que lidam com o computador e a digitação? Cláudio, boa noite. Né? Essa pergunta acho que tem um pouco relacionada à aula passada, né? Mas eu vou responder rapidinho, tá? Perigo e risco. Você lembra da definição do que é perigo e risco? Então, perigo é a fonte e risco, né, é a consequência de exposição a essa fonte que a gente tem lá. Então, quem trabalha em computador de digitação, por exemplo, né? Então, a postura dele, né, pode ocasionar uma lesão. Então, a postura inadequada é o perigo. E qual seria a lesão? Dores lombares, né, a lerdose, né, que é a doença que vai ser relacionada a isso. Então, esse aí é o risco que tem, o risco de desenvolver doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Um outro exemplo também, né, a fadiga da vista.
Então, um computador que ele esteja com o monitor com... Como é que eu posso dizer? Esteja dificuldade de visualização, né? Então, esteja meio embaçado, né? Não seja a iluminação adequada. Então, aí vai ter um risco também que ele vai desenvolver, pode ocorrer risco de acidente, né? Que ele não esteja, a área não esteja bem iluminada, ou então isso aí é um risco também, que ele vai ter deficiência na visão, né? Ele vai precisar utilizar óculos por esse motivo. Então, esse aí é a diferença. Perigo é sempre a fonte e o risco é a consequência de exposição a ela. Ok? Mais alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Polo Sapena, Paraíba, o aluno Alexandre. No caso de supermercados, precisa se criar uma CIPA? Boa noite, Alexandre.